Desde que era um bebezinho, Ana foi chamada de princesa, a princesa Aninha. Ela nasceu numa noite escura e estrelada, por isso sua pele tinha a cor da noite. Seus olhos eram grandes e brilhantes, como duas estrelas, e seus cabelos eram encaracolados. A brisa os tinha deixado assim, era o que dizia sua mãe nas histórias que lhe contava antes de dormir. Quando foi à escola pela primeira vez, a menina ficou encantada com aquele lugar. Eram tantas as cores, as formas, os livros, as crianças, enfim, tudo lindo. Para melhorar, a amável professora contava histórias mágicas de terras distantes, de seres encantados, de reis, de rainhas e das princesas que a Aninha gostava tanto. Porém, com o tempo, a menina começou a perceber ser diferente das princesas que apareciam nas histórias contadas pela professora. Elas eram loiras ou de pele bem clarinha, de olhos também claros e de cabelos lisos. Em nada pareciam com ela. A menina passou a duvidar se seria mesmo uma princesa. Não demorou muito para que se tornasse uma criança triste. Ao invés de brincar com as outras crianças, Aninha ficava quieta pelos cantos. Pior ainda quando, no recreio, ouvia as colegas zombarem dela assim: Aninha não é princesa! Aninha não é princesa! A criança entristeceu tanto que nem achava mais graça em ir à escola, e muito menos em ouvir aquelas histórias de princesas. Numa manhã, ao chegar à sala de aula, ouviu a professora anunciar para os seus colegas: Crianças, hoje preparei uma surpresa! Sim, a sala estava diferente naquele dia, bem diferente. Havia um grande tapete no chão, colorido por muitos livros. Neles, várias histórias de princesas, de todos os tipos, algumas até bem parecidas com a minha. Todas as crianças se sentaram no chão, juntas, lado a lado, e a professora lia todos os livros que elas escolhiam. Apaixonaram-se pelas histórias das princesas africanas, com seus turbantes coloridos e suas pulseiras de miçangas, assim como pela beleza das princesas japonesas, de olhos miúdos, e das indianas, encantadoras em suas roupas delicadas. De todas as histórias contadas, a que a Aninha mais gostou foi a de Zacimbagaba, uma princesa negra guerreira que liderou seu povo na luta contra a escravidão. Daí, todos entenderam que existem pessoas, assim como princesas, de todas as cores, de todos os tipos, e que elas são diferentes. E essa diferença é uma grande riqueza que ajuda a colorir e dar graça ao mundo. Nunca mais as coleguinhas de Aninha caçoaram dela. Ao contrário, passaram a comentar os cabelos, agora encantados por miçangas coloridas, como a de uma princesa que aprendeu a ser feliz de verdade. Você acredita em mágica? Quando eu era mais nova, costumava ver um programa de TV sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se tinha fome, ele desenhava uma tigela de curry e ela se tornava real. Se ele e seus amigos estavam em perigo, o menino desenhava um policial. Ele era um herói, sempre protegendo quem precisava de ajuda. Eu queria muito ter um lápis mágico igual ao dele. Se eu tivesse um lápis mágico, eu poderia pôr uma fechadura na minha porta. Assim, meus irmãos não poderiam me incomodar. Parar o tempo. Assim, poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Apagar o cheiro do lixão, que ficava perto de casa. Eu usaria o lápis mágico para fazer outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais lindos do mundo
para minha mãe, os melhores prédios do Vale do Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar de graça. Uma bola de verdade, para que eu e meus irmãos não tivéssemos mais que brincar com as meias velhas. Toda noite, antes de ir para a cama, eu desejava ter o meu próprio lápis mágico. Toda manhã, quando acordava, eu olhava na gaveta do meu criado mudo, mas ele nunca estava lá. Um dia, fui jogar cascas de batata e de ovo no lixão. Franzi o nariz, espantei as moscas e tomei cuidado para não sujar os meus sapatos. Então, vi uma menina mais ou menos da minha idade mexendo no lixo. Perto dela, um menino segurava uma vara com um ímã na ponta e tentava pescar metais. Quando meu pai chegou em casa, contei o que tinha visto. Ele ficou triste. Aba, eu disse. Sim, Johnny, ele respondeu. Eu gostava de quando meu pai me chamava de querida. Porque nunca vi aquela menina na escola. Porque ele começou a dizer, então fez uma pausa. Porque, Johnny, no nosso país, nem todo mundo manda as filhas para a escola. E algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender todo o metal que encontrarem. Se estivessem na escola, sua família passaria fome. A escola era o meu lugar favorito. Eu nunca havia pensado na sorte que tinha só por poder estudar. Meu pai sempre dizia: Malala vai viver livre como um pássaro. Agora, eu me perguntava se poderia ser livre de verdade. Naquela noite, pensei nas famílias que não tinham comida suficiente. Pensei na menina que não podia ir à escola e até em como esperariam que eu cozinhasse e limpasse a casa para os meus irmãos quando fosse mais velha. De onde eu venho, muitas garotas não podem se tornar o que sempre sonharam. Eu sabia que, se eu tivesse um lápis mágico, poderia desenhar um mundo melhor e mais pacífico. Primeiro, iria apagar a guerra, a pobreza e a fome. Então, desenharia meninos e meninas com direitos iguais. Nos anos seguintes, em vez de desejar um lápis mágico todas as noites, passei a me esforçar muito na escola, todos os dias. Queria estar sempre entre as melhores alunas da classe. Até que homens poderosos e perigosos declararam que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Eles patrulhavam as ruas da nossa cidade, carregando armas. Uma a uma, as meninas pararam de ir à escola. Aba, onde estão todas as alunas? Elas não se sentem seguras aqui, Johnny. Como alguns poucos homens podiam impedir todas as garotas do nosso vale de ir à escola? Se mais pessoas soubessem o que estava acontecendo conosco, elas poderiam ajudar, pensei. Desejar não era o bastante. Alguém precisava falar. Por que não eu? Escrevi sobre o medo de ir para a escola e sobre como algumas das minhas amigas tinham mudado de cidade por causa do perigo que corriam. Escrevi sobre o quanto amava a escola e sobre o orgulho que tinha de usar meu uniforme. Depois que comecei a escrever, não parei mais. Fiz discursos e viajei pelo meu país espalhando minha história. Até falei com um repórter de um jornal estrangeiro famoso. As pessoas queriam saber sobre a minha vida. Falei por todas as meninas do meu vale que não podiam falar por si mesmas. Minha voz se tornou tão potente que aqueles homens perigosos tentaram me silenciar, mas eles não conseguiram. E agora, minha voz está mais forte que nunca, porque as pessoas se juntaram a mim. Fizemos um coro em defesa daquilo em que acreditamos. Nós levantamos nossa voz pelos necessitados, ajudamos pessoas em perigo, mesmo aquelas do outro lado do oceano. Pensamos no mundo como uma família só. Você ainda acredita em mágica? Eu acredito. Escrevi sozinha no meu quarto, mas pessoas do mundo inteiro leram minha história.
Agora, milhões a conhecem e ajudam a espalhar minha mensagem de esperança. Finalmente, encontrei a magia que estava procurando, nas minhas palavras e no meu trabalho. Eu sou Malala. Sempre desejei poder tornar o mundo um lugar mais pacífico. E todos os dias trabalho para transformar esse sonho em realidade. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Todo mundo sabe que quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilanças, em ovos coloridos de chocolate, em coelhinhos. Mas o que pouca gente sabe é que quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilanças, em cenouras coloridas, em crianças. Joãozinho andava assim. Às vezes, parava de correr e brincar e perguntava aos outros: Coelhinho de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitos ovinhos? E num matinho do fundo do jardim, lá na sua toca, o coelhinho Dudu também, às vezes, parava de pular e brincar e perguntava aos outros coelhos: Menino de Páscoa existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitas cenourinhas? Quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama bem cedinho e lá foi ele para o jardim procurar os ovos de chocolate que o coelhinho de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada encontrou. Dudu tinha acordado mais cedo ainda, saiu da toca aos pulos e lá se foi pelo meio das moitas procurando as cenourinhas que o menino de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada achou, até que, de repente, os dois viram uma coisa se mexendo do outro lado de uma planta. Foi então que o menino viu o coelho e o coelho viu o menino. Que confusão! Corriam pelo jardim todo. O menino atrás do coelho. De repente, o coelho atrás do menino. E brincavam, e pulavam, e riam. Até que se embolaram. Dudu segurou a camisa de Joãozinho. Joãozinho segurou as orelhas de Dudu. Bom dia, coelhinho de Páscoa, disse Joãozinho. Você estava atrasado. Até pensei que você não vinha. Mas o coelhinho respondeu: Bom dia, menino de Páscoa. Você estava atrasado. Até pensei que você não vinha. Ué, não é você que traz ovos de chocolate para mim? Falou Joãozinho. Ué, não é você quem traz cenouras coloridas para mim? Falou o coelhinho Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes e cada um foi para sua casa. O pai do Joãozinho estava se levantando e o menino contou o que tinha acontecido no jardim e falou: Eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda é do coelhinho. Ele queria tanto umas cenouras coloridas. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu cenoura colorida? Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o coelhinho. Então, vamos dar um jeito. O pai de Dudu estava se levantando e o coelhinho contou o que tinha acontecido no jardim e falou: Eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda é do menino. Ele queria tanto uns ovos de chocolate coloridos. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu ovo de chocolate? Ovo é de clara e gema. Mas ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Então, vamos dar um jeito, disse o papai coelho. E foi assim que, daí a pouco, Joãozinho saiu de casa, com uma cesta cheinha de cenouras embrulhadas em papéis vermelhos, azuis, roxos, amarelos, verdes,
dourados e até cor de cenoura. Andou até o matinho lá no fundo do jardim e começou a esconder tudo por ali, com cuidado para não encontrar Dudu e estragar a surpresa. Mas não precisava se preocupar, porque naquela hora Dudu estava do outro lado do jardim, perto da casa, com uma cesta cheia de ovos de chocolate embrulhados em papéis vermelhos, azuis, roxos, amarelos, verdes, dourados e até brancos, como a casca do ovo. Adivinha o que ele estava fazendo? Isso mesmo, escondendo tudo por ali, com cuidado para não encontrar Joãozinho e não estragar a surpresa. Depois, cada um voltou para sua casa. Um pouco triste, porque não tinha nada, e um pouco contente, porque é bom fazer feliz um amiguinho da gente. E no meio da folhagem, de repente, cada um viu uma coisa diferente, uma coisa colorida, tão brilhante, e outra mais lá adiante. Foi uma pulação, foi uma gritaria. O jardim ficou cheio de uma grande alegria. Oba, oba, chocolates, ovinhos, bombons! Gritava Joãozinho. Que delícia! Minhas cenourinhas, viva! Gritava Dudu. E depois foi só silêncio de desembrulhar tudo e comer. Comeram até ficar com a barriga bem cheia. E cada um ficou pensando para o seu lado. Como será que meu pai conseguiu isso? Encher uma cesta todinha com uma coisa tão esquisita que eu nunca tinha visto. E foram perguntar. O pai de Joãozinho respondeu: Muito fácil, meu filho. Peguei umas cenouras da geladeira e embrulhei em papel colorido. Não é nada misterioso. O pai de Dudu deu um sorriso e uma piscadela. Ah, pois é. Coelho não é galinha, não põe ovo. E ovo de galinha tem gema e clara, não tem bala, nem é de chocolate. Não é mesmo fácil de entender, mas é assim, um mistério, uma coisa que você vai descobrir quando crescer, um segredo dos coelhos e dos meninos e meninas de Páscoa. Será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta, com a Rita fazendo fita, que bate os pés no chão, de novo abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo: Rita, não grita! Mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida. E novamente na escola continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, Rita já perde a paciência e recomeça a gritar. Os colegas avisam dizendo: Rita, não grita! Mas a magrela nem dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez. Não podiam bater cara e nem contar até 3. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E, para quem desconfiasse ou até dissesse não,
lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam tanta arruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então, para a próxima vez que houvesse gritação. Logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha quando a pedrinha, sem querer, na vez da Rita, caiu para fora da linha. Daí, a Rita avermelhou, arregalou o olhão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. E a Rita Magricela ficou com o berro abafado, ficou com o grito engasgado. Não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a Magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba! Agora os meus amigos vão querer brincar comigo. E então, o novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo juntou criança, com vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa onde estava o balão escondido, e ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapou por um triz. Na vez da Rita, que azar! O palito encostou e, bum! Fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando o que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita, gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada. Ao invés de fazer isso, Rita arregalou a boca numa bela gargalhada. E uma risada emendou na outra, a brincadeira foi em frente, com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta do nariz arrebitado não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita magrela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela, mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Era uma vez um grande monstro horrível, sujo e malvado. Ele vivia em uma imensa floresta que os seres humanos às vezes visitavam. O trabalho do grande monstro era espantar os intrusos soltando um urro terrível. Escondido atrás de um velho carvalho, ele morria de rir ao ver as pessoas correndo para fora da floresta a toda velocidade. Uma tarde, o grande monstro se entediava atrás do carvalho. Desde a manhã não aparecia um único visitante. Foi então que ele avistou uma garotinha. Depois de se sentar em uma pedra, ela tirou um livro da bolsa.
O grande monstro imediatamente lançou um grito horrível que afugentou todos os pássaros. Mas a garotinha continuava debruçada sobre o livro, cativada pela história. O grande monstro, irado, inspirou então profundamente e soltou o urro mais apavorante que sabia dar. A menina teve tanto medo que deixou cair o livro e fugiu em disparada. O grande monstro caiu na gargalhada. Estava muito orgulhoso de seu grito. Nunca fora tão potente. Seria por causa do lobo que ele comera no almoço? Ele então se certificou de que não vinha ninguém e caminhou até o livro, que o intrigava demais. Nunca havia precisado gritar 2 vezes para expulsar um intruso. Aquele objeto era mágico ou o quê? Ele pegou o livro, cheirou, lambeu e fez uma careta. Não tinha gosto de nada. Furioso, o grande monstro atirou ao chão o livro, que se abriu, revelando magníficas imagens coloridas. Doido de curiosidade, ele o pegou de volta e o folheou devagar. Então, o levou para sua gruta, fascinado pelas maravilhosas ilustrações. Vovó Dragão passeava perto da gruta do grande monstro quando percebeu que lá dentro havia luz. Intrigada, ela entrou. "O que você faz por aqui?" perguntou. "Devia estar vigiando a floresta." "Bem, encontrei isso aqui e não consigo parar de olhar", exclamou o grande monstro, estendendo-lhe o livro. "Que belo livro! Conheço a história, é maravilhosa." "Um livro?" repetiu o grande monstro. "Puxa, você nem ao menos sabe o que é um livro!" suspirou a velha dragona. Vovó Dragão explicou então ao grande monstro que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram letras. Elas formavam palavras e depois frases que compunham uma história. "Oh, quero saber o que ela conta!" exclamou o grande monstro. "Quer mesmo? Posso te ensinar a ler, eu adoraria!" declarou Vovó Dragão. Entre os monstros daquela floresta, a velha dragoa era a única que sabia ler. Seus companheiros eram preguiçosos demais. Só pensavam em comer, dormir e aterrorizar as pobres pessoas. Mas o grande monstro sempre fora mais curioso que os outros. Assim começou seu aprendizado. Todas as manhãs, ele ia até a casa da vovó Dragão, que lhe mostrava o alfabeto. Queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler bem depressa. Mas, depois que aprendeu a ler, o grande monstro não fazia outra coisa. Escondido atrás do velho carvalho, não se importava mais em urrar quando via um ser humano ultrapassar o limite da floresta. Estava ocupado demais com a leitura. Lia e relia, de novo e de novo. Certa manhã, foi intimado a comparecer diante do grande conselho dos monstros. "Você não faz mais seu trabalho, por isso será banido do clã", rugiu o chefe. "Não queremos mais vê-lo." Dias mais tarde, Vovó Dragão, que imaginava o amigo em lágrimas na gruta, foi fazer uma visita para o consolar. Surpresa! Ele lia tranquilamente à luz de uma fogueirinha. Toda feliz por ver quanto seu companheiro gostava de ler, Vovó Dragão deu a ele, às escondidas, outros livros, cada um mais maravilhoso que o outro. O grande monstro estava, por fim, muito contente com sua sorte. Uma tarde, o monstro de 2 cabeças, amigo do grande monstro, entrou na gruta. "Você pode ler uma história para mim?" pediu ele, cabisbaixo. "Mas é claro! Com prazer!" exclamou o grande monstro, muito feliz por rever seu camarada. Ele conhecia tão bem a história do livro que a contou de modo magistral. O monstro de 2 cabeças
voltou para casa, os 4 olhos brilhando muito. Na tarde seguinte, o monstro de 2 cabeças voltou à gruta com o monstro perebento. Ele estava muito curioso para ouvir a história que tanto encantara seu colega. Naquela tarde, 3 pares de olhos observavam o grande monstro. No dia seguinte, 4. No dia seguinte ao seguinte, 12 pares de olhos não desgrudavam dele. De repente, apareceu um 13º par. Era o chefe dos monstros. Todos ficaram surpresos ao vê-lo, mas ninguém disse uma palavra, pois o chefe era terrível quando se enfurecia. Num canto da gruta, Vovó Dragão ria às escondidas. Eram aqueles os monstros horripilantes que aterrorizavam a floresta inteira com seus gritos atrozes. A velha dragona só ouvia "ó" e "ah" de surpresa. Foi então que uma fungada chamou-lhe a atenção. O chefe dos monstros, emocionado, assoava o nariz numa grande folha de carvalho. Vovó Dragão ficou de queixo caído. Desde aquele dia memorável, os monstros estão com a cabeça tão cheias de belas imagens e histórias maravilhosas que se esquecem de fazer seu trabalho. Escondidos nas profundezas da floresta, eles não têm mais vontade de assustar os seres humanos. Vivem agora no mundo da lua, sonhando com as belas princesas salvas por valentes monstros. Desculpe, por valentes cavaleiros. Quanto ao grande monstro, ele passa os dias lendo, escondido atrás do velho carvalho. É o único que ainda espia os visitantes, mas não para espantá-los. Mais do que tudo, ele deseja rever a garotinha. Ela o fez descobrir um mundo tão bonito. Assim, o grande monstro deixou o livro da menina perto da pedra onde o encontrara. Em seguida, colocou ali uma outra pedra, menor e achatada, em forma de coração. Talvez seu desejo se realize. Quem sabe? Vivinho era um coelhinho, branco, redondo, fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho da Páscoa, como meu pai. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho da Páscoa como meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa, como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que quero ser, mas sei o que não quero: ser coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor Florindo, Julieta, a borboleta, e a abelha Melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, os pais de Vivinho diziam. Só se ele está aprendendo a zumbir, os irmãos de Vivinho caçoavam. Vivinho sorria e saía, pulando, para se encontrar com seus amigos. O tempo passou, a Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir, mas as fábricas tinham muitas encomendas, não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era a mesma.
tudo vendido, não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do seu Antão, do seu João, do seu Simão. Tudo vendido, tudo vendido, tudo vendido. Do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso. Tudo vendido, tudo vendido, tudo vendido. Do seu Tônio, seu Petrônio, seu Sinfônio. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho, tudo vendido. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças, mas nós já fomos a todas as fábricas. Não tem jeito, não. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos, mas não fazer. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos. Com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo. E Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família do coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai coelho, mamãe coelha, os coelhinhos. E era Vivinho que comandava o trabalho. E os amiguinhos também. Florindo, o beija-flor, Julieta, a borboleta, e Melinda, a maior doceira do mundo. A mãe de Vivinho disse: agora nosso filho tem uma profissão. E o papai de Vivinho falou: cada um deve seguir a sua vocação. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas e os pais de Vivinho estavam contentes.